Tem gente que fala que o governo não sabe se comunicar, mas o que ficou claro, pelo menos nos últimos meses, é que o problema parece que é bem mais embaixo. Você piscou e o Congresso Nacional derrubou o decreto do IOF. Sim, aquele mesmo. A gente já falou dele aqui na coluna pelo menos umas 4 vezes, ou mais, talvez, enfim. Pois é, para surpresa de muita gente, eu inclusive, o Congresso olhou para esse pacote e disse: aqui não, violão, não vai passar essa não. Em plena semana de São João, o Congresso resolveu pular a fogueira e julgar o governo nela. Vocês têm noção do que é isso? Derrubar um decreto presidencial por projeto de decreto legislativo? A última vez que isso aconteceu foi lá na década de 90, com o Collor, ele mesmo, o Fernando. Porque, vamos combinar uma coisa, o Congresso adora fazer cara feia, mas na hora do vamos ver, quase sempre aprova o que vier. Dessa vez não. Dessa vez a Câmara e o Senado foram lá, juntos, bonitinhos, e disseram IOF aqui não, no mesmo dia. Isso escancara uma coisa que o governo finge que não está acontecendo. Ele está perdendo o controle do Congresso, da sua base de aluguel. E essa não foi a primeira vez que o Legislativo ameaçou, ou chegou bem perto, de derrubar atos do Executivo desse governo. Em maio de 2023, logo no comecinho, a Câmara aprovou um projeto para suspender 2 decretos que o presidente alterava ali o marco legal do saneamento básico. O Planalto não só evitou a derrota porque fez o que faz de melhor. Recuou. O presidente revogou os decretos antes que o Senado votasse. Já ali em 2024, ano passado, a Câmara voltou e aprovou a suspensão de um outro decreto, dessa vez sobre o funcionamento de clube de tiro, a menos de 1 quilômetro de escola, enfim. De novo, o governo se antecipou à derrota, recuou parcialmente, costurou ali um acordo e decidiu permitir os clubes, mas com restrições de horário. O Senado, mais uma vez, engavetou, porque afinal de contas já estava resolvido. Mas a derrubada do decreto do IOF não é nem de longe um raio que caiu ali num céu azul. É uma tempestade depois de muitos trovões ignorados. E isso tem histórico. Vamos de flashback? Medida provisória 1227/2024. Uma MP com potencial arrecadatório de quase 30 bilhões por ano, segundo estimativas do próprio Ministério da Fazenda. Mexia direto ali nos créditos de PIS e COFINS, limitava o uso para abatimento de outros tributos e, na prática, aumentava a carga tributária de diversos setores, inclusive exportadores. Tudo isso sem consulta, sem transição, sem diálogo, inclusive com o ministro Fernando Haddad lá no Vaticano. O mercado reagiu mal, claro. As confederações empresariais subiram o tom. Deputados e senadores, mesmo da base, se disseram pegos de surpresa. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez o que é raríssimo. Devolveu a MP ao Executivo, alegando desrespeito às regras de tramitação e à ordem econômica. Se organizar direitinho, tem desculpa para tudo, não se apeguem nisso. A medida ficou conhecida como MP do fim do mundo. Eu adoro esse nome. E ela foi um marco, porque mostrou que nem tudo que sai da Fazenda entra no Congresso. Agora, quase que exatamente um ano depois, o roteiro se repete. Mudam os atores, mas a plateia já conhece o final. O decreto do IOF foi uma tentativa de arrecadar na miúda, sem articulação, sem aviso prévio e, principalmente, sem construir uma base de apoio. A diferença é que a reação agora foi ainda mais explícita. O Congresso não só reclamou, como resolveu agir. E eu vou ser sincera com vocês, surpreendeu demais. A novela toda durou 33 dias apenas. A votação teve uma ampla maioria. Foi acachapante, não foi uma derrota qualquer. Foi uma demonstração de força do Poder Legislativo. E não adianta dizer que não é aumento de imposto, que é só uma correção técnica. Esse papinho, ele não cola mais. E o fato desse papinho não colar mais deveria acender um alerta muito mais profundo. A gente está diante de um esgotamento de modelo. O modelo de arrecadação improvisada, sem articulação política. O modelo de governo que promete responsabilidade fiscal, mas que governa com medida provisória e orçamento fictício. O modelo que tenta, a cada novo pacote, resolver a conta sem reorganizar o orçamento, sem cortar gasto, sem enfrentar privilégio. Só que agora tem um agravante: o descrédito. O desgaste político, a narrativa de um governo que não só falha na articulação, mas insiste nos mesmos erros. Como se insistir nos mesmos erros fosse uma prova de convicção e não de teimosia cega. E isso tudo acontece no pior momento possível, com os dados do fiscal apertando, com as metas em xeque, com o mercado pressionando e com a base parlamentar mais interessada em evitar desgaste eleitoral do que em aprovar pauta impopular. O que a gente vê é um governo com dificuldades reais de executar a sua pauta econômica, que já teve que recuar na reoneração da folha, que viu travar o debate sobre o imposto de renda, que lançou a MP 1303 agora, dia 11 de junho, e já coleciona crítica de todos os lados. E que agora perdeu a briga do IOF. E não perdeu porque não soube explicar não, tá?
Perdeu porque ninguém quer mais bancar esse tipo de medida. Perdeu porque ninguém mais quer ser responsabilizado por bancar aumento de imposto sem um planejamento, sem uma compensação e sem uma coordenação. É por isso que o paralelo entre a MP 1227 e o decreto do IOF é tão importante, na minha opinião. Ambos são sintomas de um governo que ainda não entendeu como é que se faz política tributária num ambiente democrático. A Fazenda pode até escrever bem os textos, mas não adianta escrever direito e articular torto. E aqui vale lembrar, essas derrotas não acontecem no vácuo. Elas custam capital político, elas desgastam pontes, elas alimentam a narrativa de que o governo está isolado, enfraquecido, batendo cabeça. Porque no final das contas, arrecadar é parte do jogo. Mas arrecadar sem coordenação é pedir para apanhar. E o mais preocupante é que essas derrotas vão se acumulando e criando um padrão de improviso, de reação tardia, de descolamento da realidade política. O governo lança medidas sem testar apoio, sem construir consenso. Aí depois fica lá assim, mas por que deu errado? Adivinha? E ainda tenta vender tudo isso com o quê? Com frase de efeito. Só afeta quem mora na cobertura, pelo amor de Deus. Enquanto a Fazenda quer arrecadar, a Casa Civil quer agradar a base. Os ministérios querem gastar e o Congresso quer sobreviver politicamente. Não tem política pública que resista a esse desalinhamento crônico. No final, é isso. Um governo que tenta arrecadar por decreto e perde por decreto. Tá, mas como é que fica agora a questão do IOF depois da aprovação do PDL que derrubou o decreto? Vamos lá, em 3 partes. Primeiro, o impacto direto. São cerca de 12 bi que deixam de entrar no caixa da União, segundo projeções do próprio governo. Essa é a estimativa de perda com a revogação. Vale lembrar que o primeiro decreto do IOF previa 20 bi. A gente está falando do segundo, ou seja, a gente está falando de quando ele já voltou atrás. Uma paulada no planejamento fiscal, que já vinha sendo esticado ali a sua corda até o limite. Segundo ponto, o embate jurídico. O governo já acena com a possibilidade de judicializar a questão no STF. Alegam que o Congresso não poderia ter interferido ali num ato do Executivo que regula um tributo cuja competência é privativa do presidente. Argumentos técnicos existem, mas vem cá, vamos combinar uma coisa? Seria uma judicialização de altíssimo risco. Porque se o Supremo chancela o Congresso, o governo toma mais uma derrota. E se o Supremo decide a favor do governo, compra uma briga política e institucional no momento em que o Planalto precisa de tudo, menos de mais atrito. Terceiro ponto, se essa fonte de arrecadação evaporou, de onde é que vai vir o dinheiro? A resposta mais provável, novas formas de arrecadação. A equipe econômica já vem ventilando a possibilidade de revisitar outras isenções, criar mecanismos alternativos de compensação e até antecipar discussões sobre contribuições setoriais, tributação de dividendos, enfim. Em bom português, se não for via OF, vai ser via outro nome. E é aí que mora o perigo. Porque cada nova tentativa de arrecadação, sem articulação e sem respaldo parlamentar, corre o risco de virar mais uma derrota na conta do governo. O mercado observa, o Congresso resiste, a base eleitoral sente. A margem de manobra está ficando cada vez menor e a criatividade tributária do governo está ficando previsível demais. Ou seja, o IOF caiu, mas a fatura segue em aberto. Então, se você quiser acompanhar os próximos episódios dessa série chamada Como Não Aprovar Imposto em 10 Passos, já sabe onde encontrar. Curte, compartilha, manda para mais gente que quer entender essa confusão toda. Segunda que vem tem mais às 9h30 da manhã aqui no Estadão. Na sua coluna, não vou passar raiva sozinha, porque se o governo não cansa de criar imposto, a gente também não vai cansar de explicar, com ironia, com informação, uma dose de paciência que nem o Congresso tem mais.